Aqui é o Marcos Ferreira em mais uma videoaula de 3D. E não sei se vocês vão conseguir notar, mas eu tô com um microfone novo. Eu resolvi investir, entre aspas, um pouco mais para poder fazer tutoriais com um pouco mais de qualidade também, né? Não digo em relação ao teor da aula, mas em relação à parte técnica mesmo. Então eu investi um pouco aqui num equipamento novo, eu acho que agora vai ficar melhor para vocês ouvirem. Outro dia eu estava ouvindo lá minhas primeiras videoaulas e o ruído era infernal, e com o passar do tempo eu cheguei a comprar alguns headsets e etc, mas nenhum tão bom quanto esse que eu estou usando agora. Então qualquer elogio que vocês tiverem, ou crítica, se achar que o som ainda não está muito bom, vocês podem comentar aí por gentileza. Bom, já falei aproximadamente 1 minuto, e agora vamos começar o tutorial. Então, em mais um tutorial aqui de 3D e Mental Ray, e também Photoshop. Na aula de hoje nós vamos fazer uma caneca, vamos desenhar aí um logotipo, né, um emblema meio nerd para essa caneca também, e além de ter esse emblema meio nerd, nós vamos dar um acabamento de Mental Ray para poder deixar esse render mais realista possível. Então, sem mais delongas, vamos botar a mão na massa. Bom, eu quero criar uma caneca, e essa uma caneca eu quero aproveitar a estrutura dela, né, o corpo dessa uma caneca, e quero fazer duas canecas, né? Então eu vou criar dois emblemas de dois elementos geeks aí, um nerd, como queiram chamar, que são bem conhecidos aí na cultura pop. Então eu vou fazer uma caneca que é igual a que eu tenho aqui em casa do Lanterna Verde, e vou fazer mais uma caneca do Flash, personagem aí também que nós temos. Então vai ser uma caneca vermelha do Flash e uma caneca verde que vai ser a caneca do Lanterna Verde. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu estou aqui com o meu Photoshop aberto, então vocês vão criar um arquivo, pode ser com essas medidas aqui, 800 por 600. Em seguida, eu já fiz vários tutoriais sobre Photoshop, mas eu vou começar esse aqui meio que nivelando por baixo também, para que todo mundo possa acompanhar. Aqueles que já têm um pouco de facilidade e aqueles que não. Bom, aqui no Photoshop eu vou criar em Create a New Layer. Então aqui eu vou ter um novo layer. Esse novo layer eu vou clicar nele uma vez, vou pressionar Ctrl G, assim eu vou criar um grupo. E aí eu vou criar o logo de um dos personagens, né, o emblema dentro desse grupo, e depois vou criar mais um grupo para fazer o do outro personagem. E assim eu vou ter as coisas mais organizadas. Eu também vou nomear as coisas, então clicando duas vezes eu habilito a parte de nomear. Aqui eu vou digitar emblema Flash. E aqui tudo referente ao Flash vai ficar aqui dentro. Aqui eu vou chamar de fundo, para deixar tudo estruturado aí correto. E esse layer, ele está vazio. Eu tenho esse aqui de baixo, que é o background, né, o BG. E esse aqui vai ser o fundo referente ao emblema do Flash. Então, nós já sabemos que o Flash é vermelho. Eu posso, por exemplo, eu tenho várias formas de criar elementos aqui no Photoshop. Eu vou escolher uma delas. Clicando aqui em Rectangle Tool, primeira opção. Aí aqui em cima eu tenho as opções da ferramenta que eu habilitei. No Photoshop é assim, tudo que eu clico aqui, eu posso alterar aqui em cima. Bom, o fill em inglês quer dizer preenchimento, então eu vou abrir aqui, escolher a cor vermelha. Vocês também podem escolher por aqui, ó, foreground, cor de primeiro plano, segundo plano. Vou colocar um vermelho vivo aqui, ó, perceba que o fill ficou vermelho, e o stroke corresponde a contorno. Então em inglês stroke é contorno, não quero contorno, só o fill. E aí eu venho fora dessa área branca, clico, seguro e arrasto, não importa o tamanho que tem fora, isso não vai influenciar, só importa o que tem aqui na tela. E eu fiz esse vermelho bem vivo. Em seguida eu vou criar um novo layer, então eu vou vir aqui, criar um novo layer. Esse novo layer eu vou chamar de elipse. E aí eu vou vir aqui na mesma ferramenta de Rectangle Tool, vou abrir e escolher Ellipse Tool. Vou segurar o Shift, clicar, segurar e arrastar. Não vou ver nada porque a minha elipse está da mesma cor do fundo. Então aqui em cima eu tenho Fill, eu vou abrir e escolher branco, que pode ser por aqui ou aqui no Foreground, que é a cor de primeiro plano. Coloquei branco. Aí eu aperto Ctrl T, dessa forma eu posso aumentar e diminuir o tamanho das coisas, sempre segurando o Shift, porque senão acontece isso, ó, vocês podem distorcer e tirar do formato correto. Então sempre é bom ter isso em mente. Ctrl T para ficar com a seleção aqui, segura nessas alças para puxar diagonal e aí posiciona. Quando terminar, aperta o Enter e aí a gente vai ter a esfera dessa forma. Só que ela não está centralizada na tela, é bem difícil centralizar de cabeça. No Photoshop existe um atalho para isso. Na verdade não é um atalho, é um comando, né, um procedimento. Eu vou pressionar Ctrl A
Ctrl A corresponde a selecionar tudo que vocês têm neste layer. Então aqui eu estou no layer elipse, é importante isso. E aí em seguida aqui em cima ó, tem uma barra de transformação. Então aqui eu vou centralizar pelo meio, verticalmente e horizontalmente também. Então esse é o meio perfeito da minha tela. Quando eu terminar, para tirar esse pontilhado, que é a seleção que está em volta, a gente pressiona Ctrl D e assim eu tiro a seleção. Feito isso, nós vamos criar aqui mais um layer. Esse layer nós vamos chamar de raio. Raio ou trovão, enfim, é aquela parte que tem no meio. Para fazer o raio, a gente vai tentar vir aqui e ver se existe alguma forma que possa nos servir. Nós clicamos e seguramos o clique e viemos aqui em Custom Shape Tool. Em Custom Shape Tool, nós vamos abrir aqui essa setinha bem pequena. E aí, provavelmente o de vocês pode estar de outra forma. Por exemplo, ó, deixa eu vir aqui para mostrar. Small Thumbnail, mas aí eu abro aqui e vou, por exemplo, colocar aqui Shapes. Ó. Vou dar um OK. Vamos supor que o de vocês está assim, né? Então vocês abrem, Marcos, mas eu não tenho os mesmos elementos, né? Os mesmos shapes que você tem. Bom, vocês podem vir aqui nessa engrenagem pequenina e aí tem a opção All. Eu posso filtrar, por exemplo, só Animals, Arrows, animais, setas, texturas artísticas, entre outras coisas. Pode ser selecionado um a um, ou se eu colocar All e der um OK, aí vem tudo que existe. Nós podemos importar, apagar, enfim, mas isso não é assunto para essa aula. Então aqui a gente vai bater o olho e tentar achar alguma coisa que sirva, né, que tenha a forma de um relâmpago, de um trovão. Se não tiver, a gente vai ter que desenhar na mão, né? Então aqui eu estou mais mostrando um caminho para vocês. Então olha só, eu bato o olho aqui, eu tenho setas, eu tenho várias formas. Tem um trovão aqui. Não é o mesmo trovão idêntico, né, mas a gente pode fazer alterações nele. Para inserir isso na cena, a gente clica 2 vezes, e aí segure o Shift, clique, segure e arraste. E aí nós temos a forma. Porém, a forma do raio, ela tem a cor branca, né? Então a gente já sabe como mudar. A gente abre aqui, no meu caso eu estou com os swatches. Swatches são esses quadradinhos de cores. Ele está customizado para cores que eu setei. Então eu só estava trabalhando com essas cores em outro projeto. Depois eu vou ensinar como vocês podem fazer isso. Eu posso abrir aqui então, e aí fica fácil, né? Eu deslizo aqui os controles que eu tenho, coloco o amarelo, que é a cor correspondente, e clico. Se a cor não pegar, olha só o que acontece. Eu posso pressionar Alt e Backspace, né? Que é a seta que apaga para trás. Esse é um atalho de Photoshop, Alt Backspace, nada de Backspace. E assim eu preencho a forma daquilo que eu quero. Para rotacionar, eu pressiono Ctrl T. E aí eu não vou clicar em escalar aqui, eu não vou mudar o tamanho. Eu vou vir aqui, ó, passar o mouse em cima. Se eu passo aqui e deixo bem no meio, ele vira uma seta para puxar e aumentar e diminuir. Se eu tirar um pouco, olha só, ele vira uma outra seta que é extremamente intuitiva e está me mostrando que eu posso rotacionar agora. Então eu vou rotacionar, deixar mais ou menos assim. E além de rotacionar, eu também vou escalar. E aí eu posiciono da melhor forma possível. Eu dou um Ctrl T, alinho isso aqui, até puxo um pouco mais para ficar mais parecido com o logo. Dou um Ctrl A e aí aperto V de vaca. Com o Ctrl A selecionado, no layer do raio, a gente vai centralizar. Então olha só, tem um elipse, fundo e tem um raio. Centralizo aqui e as coisas ficam todas coerentes. Ao terminar, Ctrl D de dado, depois Ctrl T de tatu, seguro Shift e o Alt ao mesmo tempo. Dessa forma eu escalo de dentro para fora e assim fica melhor. Bom, o relâmpago que nós estamos trabalhando não é extremamente igual, vale ressaltar. Porém, como eu disse anteriormente, a gente pode deixar ele mais parecido. Eu vou clicar aqui no layer do raio, extremamente importante que eu esteja aqui. Depois eu venho aqui ó, na barra de ferramentas padrão, que é essa aqui, vertical. Eu vou vir aqui nessa setinha, que é o Direct Selection Tool. Abro aqui e escolho a segunda opção, que é essa seta branca. Com essa seta branca no layer correspondente, sempre que eu criei com shapes, eu não posso criar de outra forma, eu posso vir aqui nos cantos e clicar, olha só, aí aparece vários quadradinhos em volta. Eu clico em um desses quadrados e eu posso movê-los, então simplesmente arrastando. Eu posso apertar Z, que é a ferramenta Zoom, clico várias vezes em cima daquilo que eu quero, depois eu volto para a setinha aqui e posso ir no teclado também, nas setas que eu tenho no teclado, e aí eu diminuo esse espaço, olha só, então fica colado. Depois eu aperto o Z de Zoom, seguro o Alt é um atalho para dar menos, sem Alt é mais, Zoom,
com Alt é menos zoom. Então aí já ficou mais parecido com a seta do Flash. Porém essa seta do Flash, essa parte aqui dela é reta. Então ó, eu clico aqui, seguro o Shift, clico aqui, aí eu pego dois cantinhos de uma só vez e eu posso fazer esse trabalho deixando mais reto. Se não ficar como eu gostaria, eu posso clicar fora, aí eu volto aqui, ó, Layer Raio, seleciono só o quadradinho que eu quero, mas ó, os dois estão selecionados. O que eu faço então? Eu clico em algum outro, depois eu volto para esse, que aí eu vou estar só com ele selecionado, e eu deixo mais ou menos reto aqui, que é mais ou menos parecido com o que o Flash tem. E também o raio do Flash é mais gordinho, então eu puxo para cá, ó. Vou lá no meu teclado, puxo para cá e eu deixo o raio mais gordinho também para trás aqui, ó. Vou na seta para trás, deixo aqui também mais gordinho. E assim fica bem mais parecido, né? Então isso é importante. Eu estou olhando aqui uma referência, eu tenho dois monitores, estou trabalhando com dois, e no meu segundo monitor eu vou olhando a referência. E aí vou trazendo aqui, mostrando na tela para vocês. Aqui eu puxo também. Ok, já está ficando bem parecido. Aqui mais gordinho também, mais gordinho e mais reto. Então eu vou me preocupando com esse aspecto também. Então agora eu já tenho um raio que é bem parecido, bem parecido com a referência, bem parecido mesmo com o emblema do Flash. Vou fazendo mais alguns ajustes para tentar deixar aqui mais reto, né? Porque do Flash é retinho. Uma dica para deixar reto é a seguinte: eu venho aqui em cima na régua, se não estiver aparecendo, existe o atalho aqui. Eu venho em, não é um atalho, é um menu na verdade, né? Então eu venho aqui no menu View. No menu View eu tenho Show e no menu Show eu tenho várias opções aqui. Tenho Guides, Smart Guides, Grids, tem várias coisas. Só que a régua ela vem aqui direto, ó. Deixa eu procurar aqui, Rules, Show Extra. Target, Pixel, não, Rules, aqui ó, Ctrl R. Então Ctrl R, gosto sempre de atalho, tá? Quem não sabe, sempre que você tiver uma ferramenta aqui que tem essas teclas de atalho, você pode utilizar. Então eu posso vir aqui, clicar em Rules, perceba que a seta não está mais, e Ctrl R também ela aparece. Eu clico e vou puxar aqui ó, uma guia. Aí eu aproximo o zoom e isso é o meu guia para deixar as coisas retas. Então agora fica muito mais fácil deixar batendo nessa linha azul, olha só, e ficar reto. Depois eu posso puxar uma outra guia para cá. Aqui já está mais ou menos reto, mas se não tiver também posso arrumar. Para mover as coisas na tela, eu pressiono a barra de espaço e clico. E aí eu consigo mover. Então isso que a gente está aprendendo aqui, a criar esse emblema, ele pode servir também para design web, design gráfico. Essas ferramentas que eu estou apresentando, elas não servem só para criar textura, para colocar no 3D Max. Elas servem para a área profissional que vocês atuam. Então, se você é designer generalista, enfim, se você é designer gráfico e também gosta de 3D, você pode aprender coisas para utilizar no seu dia a dia. Ao terminar, eu tenho essas guias aí, eu venho aqui na opção View e escolho aqui Clear Guides. Então essas linhas azuis são guias, né? Nos ajudam a medir as coisas. Também posso puxar elas aqui assim, ó. Opa, isso aqui não. Posso puxar elas a partir dessa régua, ó, e assim eu vou alinhando as coisas. Então, nessa aula aqui vocês aprenderam vários macetes de alinhamento, né? Como centralizar elementos, enfim. Eu tenho todo esse alinhamento. Quando eu terminar, eu venho aqui em View. No View, eu escolho a opção Clear Guides. E aí, não vou mais precisar delas. Dou um Ctrl A, aperto V de vaca, e aí centralizo mais esse emblema. Bom, o emblema então já está bem criado. O que eu tenho que fazer agora é vir, clicar no Layer Elipse, Ctrl T, seguro Shift Alt ao mesmo tempo para escalar para dentro, e eu diminuo um pouco o seu tamanho. Em seguida, no emblema do Flash tem contorno. Existem várias formas de se colocar contorno nas coisas. Eu vou mostrar uma delas. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui a barra de Layers. Aqui embaixo, nesse FX, eu clico e escolho a opção Stroke, que é contorno. O Stroke pode ser colocado por aqui ou aqui por cima, no shape selecionado. Aqui eu vou colocar 2. Outside mesmo, não vai ser inside, vai ser outside. E cor preta, 2 está pouco, eu vou aumentar para 5, por exemplo, e ao terminar eu clico em OK. E aí eu clico em outro layer. Posso clicar aqui no layer 0, por exemplo, e aí eu já tenho o contorno da forma. Para mim não ter que fazer tudo isso de novo para aplicar contorno na parte de baixo, eu clico aqui no layer do raio. Com o botão direito eu escolho a opção Copy Layer Style, estou copiando então o estilo do layer. Clico no layer aqui, Ellipse. Com o botão direito eu tenho a opção Paste Layer Style. E eu colo. E aí eu clico fora para ver o que eu fiz. Então olha só, já tenho tudo que eu preciso referente ao logo, o emblema, né, do Flash.
Isso aqui pode virar um pouquinho assim também, ó. Dá uma pequena girada, mais ou menos assim, só para dar um pouco de movimento. E aí, finalizamos. Esse aqui de dentro eu posso diminuir um pouquinho mais, de acordo com a minha referência. E aí nós já aprendemos a criar aí rapidamente um emblema, né? Depois que acabar essa aula, vocês podem procurar no Google o emblema de outros personagens para poder desenvolver. Então, já mostrei aqui uma coisinha. Bom, e agora a gente precisa criar também o emblema do Lanterna Verde. Então eu vou querer duas canecas com coisas diferentes. No caso do Lanterna, eu vou vir aqui em Create, clico uma vez, e ele vai criar um novo layer. Esse layer, a mesma estrutura que eu usei embaixo, eu vou usar aqui. Então esse layer será o fundo. Então eu vou digitar aqui fundo. Depois eu vou clicar no olhinho e assim eu oculto tudo que está dentro dessa pastinha que foi agrupada. Vou dar um Ctrl G aqui, vou chamar de emblema lanterna. Lanterna verde. Ok. Aí esse fundo, no caso do lanterna, é um fundo verde, né? Então eu venho aqui, abro, escolho Rectangle Tool, mudo aqui para verde. Posso vir aqui por baixo também. Não é um verde muito cítrico, é um verde um pouco mais apagado, mais escuro assim. Então algo mais ou menos aqui assim, ó. Controlo por aqui e também por aqui. Então esse verde aqui. Desenho um retângulo grandão para cobrir toda a área branca. Se eu quiser deixar mais escuro, ainda posso vir aqui, ó, com o layer selecionado. E eu vou escurecendo. Se não pegar, Alt, Backspace, ele pinta. Ok, já tenho então o fundo criado. Próxima coisa é uma elipse branca. Eu posso copiar a elipse daqui, duplicando ela e levar para cima. Então, olha só, eu clico nessa elipse, arrasto para cá, em cima desse ícone, Create New Layer. Ele vai criar um elipse copy. Eu vou apagar aqui, clicando duas vezes em cima do nome. Depois aperto Enter. E essa elipse eu vou levar para cima. Então, assim eu já ganhei tempo. Tenho a elipse. Vou apertar Ctrl T. No caso do lanterna, aqui é maior. Ao terminar, eu aperto Enter. Bom, dando prosseguimento, eu vou vir aqui e abrir esse Custom Shapes. Vou vir aqui em cima e vou pegar essa parte aqui, ó. Então vou clicar duas vezes. Vou criar um novo layer e vou chamar de lanterna, por exemplo, ou anel. Ou lanterna, ou anel. Ou miolo, enfim. O importante é dar um nome para o layer. Depois eu vou ocultar por hora essa parte aqui, olha só. E vou desenhar essa forma aqui. Essa forma veio verde, eu vou mudar a cor para branco. Ou melhor, eu vou exibir aqui. Pronto, resolvido. Então nesse layer aqui eu vou dar Ctrl A. Vou centralizar, como nós já sabemos. Depois eu vou simplesmente criar um Rectangle. Aqui assim. O Rectangle é verde também, ele está aqui em cima. Então vou chamar de retângulo. Retângulo cima, por exemplo. Ctrl A. Centralizo aqui, porém não no meio, ok? Só aqui na parte de cima. Ao terminar, Ctrl D. E a gente vai ajeitar aqui para ficar mais parecido com o que tem no anel. Em seguida, eu vou copiar isso aqui, ó, mesmo procedimento. Arrasto e solto aqui em cima do Create New Layer. E aqui eu mudo o nome para baixo. Pronto. E aí eu arrasto para baixo. Simples assim. Eu seguro o Ctrl agora, ó. Com o Ctrl selecionado, eu pego os três elementos aqui referente à lanterna ou anel. E aí no meu teclado eu vou posicionando. Pronto. E dessa forma, que foi muito simples até por sinal, nós criamos os dois emblemas. Agora eu vou clicar aqui. Aí eu diminuo, né, todos os elementos que tem dentro da pastinha. E aí eu posso alternar, olha só. Tem o emblema do Flash e o emblema do Lanterna. Bom, então nessa primeira aula que foi a aula de Photoshop, a gente teve aí a criação dos dois emblemas e agora nós vamos na próxima aula ir para o 3D Studio Max e lá a gente vai modelar a tal caneca, vamos aplicar esses emblemas, né? E depois a gente vai renderizar com o Mental Ray para deixá-la o mais realista possível. Então, espero vocês na próxima aula. Até lá!